Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 10 de abril de 2020, sexta-feira santa. Eu estou aqui atendendo um pedido do meu filho Mário Jorge, que sugeriu que eu fizesse algumas reflexões sobre a sexta-feira santa, especificamente sobre a Páscoa. Nesse momento tenso de isolamento social que nós estamos passando, eu penso que é até apropriado. A Páscoa, diferentemente do que a maioria das pessoas pode pensar, ela não foi instituída a partir da famosa Santa Ceia de Jesus com os seus discípulos, em que ele distribuiu o pão e o vinho. Não. A Páscoa, historicamente, já existia bem antes de Jesus. Nós estamos falando de alguma coisa em torno de 1280 anos antes de Cristo. A primeira Páscoa foi celebrada em 14 de Nissan de 1280 a.C. O mês de Nissan é o que seria hoje um período entre março e abril do nosso tempo. E ela foi instituída lá na Palestina para celebrar a libertação do povo judeu da sua escravidão do Egito. Páscoa vem então, etimologicamente falando, de Pascha em latim, Pascá no grego, Pessá em hebraico, que também é Pessá para os judeus hoje em Israel. E Pessá quer dizer passagem, passar ou ainda pular. E nós vamos entender o porquê desses significados. Nas tradições das escrituras sagradas, como eu disse, celebra a libertação do povo hebreu da sua escravidão no Egito. Eles sofreram grandes sofrimentos no Egito, até que um dia Moisés foi instruído por Deus no sentido de libertar o povo hebreu e conduzi-lo à terra prometida na Palestina. Para tanto, Deus outorgou a Moisés o poder de lançar sobre o povo egípcio diversas pragas. E essas pragas tinham o único objetivo de demonstrar o poder de Deus único, o Deus único, porque os egípcios acreditavam em inúmeras divindades. Então, era para mostrar o poder superior de um Deus único, todo-poderoso, que concedia a Moisés, então, aqueles poderes para os quais os egípcios se sentiam impotentes. Então, pensar, passagem ou pular. Por que isso? Porque a 10ª praga lançada sobre o Egito, que foi a mais poderosa de todas, ela iria dizimar, matar todos aqueles que não fossem os protegidos hebreus. Então, passar e pular quer dizer o seguinte: Moisés foi instruído por Deus a sacrificar um cordeiro e com o sangue desse cordeiro ele iria marcar, fazer uma marca com sangue na porta de cada um daqueles que fossem hebreus. E quem tivesse aquela marca seria protegido. Protegido por quê? Porque ali passaria o anjo da morte. E esse anjo da morte, então, ao ver a marca do cordeiro, pularia aquela casa, passaria daquela casa. Mas aquela casa que não tivesse a marca do cordeiro, então o anjo da morte iria dizimar aquela família. E assim foi feito. A tal ponto que o faraó, vendo tamanho poder, resolveu libertar então o povo hebreu e partiu para a Palestina, como está descrito no livro de Êxodo. Então, essa festa tornou-se a festa mais importante para o povo hebreu e vai até hoje na sua tradição, a festa da Pessá,
para os judeus, e ela comemora ou faz com que o povo lembre do período em que fora escravo no Egito e a sua libertação através de Moisés. Pois bem, foi por isso então que Jesus e seus discípulos se dirigiram, naquela época do seu tempo, a Jerusalém, porque era comum ou quase que obrigatório que os hebreus fossem para a cidade sagrada de Jerusalém para comemorar a Páscoa. E cada família teria, lá no templo de Jerusalém, que adquirir um cordeiro e oferecer aos sacerdotes em sacrifício esse cordeiro. Pois bem, isso continuou por alguns anos e muitos anos, e Jesus não fez nada de diferente. Ele estava indo justamente naquele momento para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Infelizmente, como nós sabemos na história toda, aconteceu que ali seria a última semana de Jesus material. A vida material dele terminaria naquela semana. Ele chegou então 3 dias antes, aproximadamente numa quinta-feira, sentado no burrico, como nós sabemos da história, foi aclamado com louvores, flores, o conhecido entrada em Jerusalém, como conhecido mais tarde como o Domingo de Ramos. Na realidade não foi numa quinta-feira, foi no domingo anterior, no Domingo de Ramos. Na quinta-feira, me enganei, desculpem, na quinta-feira foi o início da paixão de Cristo, em que ele foi preso na quinta-feira e foi sacrificado na sexta. Então ele chegou triunfalmente em Jerusalém no domingo anterior, que era o Domingo de Ramos. Engraçado, só fazendo um parêntese aqui, que aquele mesmo povo que o aplaudiu, que lançou-lhe flores, foi o mesmo povo que decidiu depois pela sua crucificação e decidiu libertar Barrabás. Mas isso é uma outra história que nós também conhecemos, mas não é a que nós queremos apresentar aqui. Então, continuando na história, depois nós vamos voltar a essa ceia de Jesus com seus discípulos. Essa tradição, então, de ir a Jerusalém para celebrar a Páscoa continuou, até que no ano de 70, já depois de Cristo, houve uma grande rebelião, a chamada Grande Rebelião, Revolta Judaica, Grande Revolta Judaica, no ano 70, em que o povo hebreu se revoltou até para defender as suas tradições religiosas que estavam sendo perseguidas, mas também principalmente contra os impostos abusivos que estavam sendo cobrados por Roma. Então houve essa rebelião e o imperador, na época, mandou então o seu comandante Tito, o imperador era Vespasiano, e mandou Tito, comandante das tropas, a invadir Jerusalém, prendeu, matou muita gente e determinou a destruição não apenas da cidade, mas também das suas muralhas e do templo de Jerusalém. Foi então a destruição do templo de Jerusalém no ano de 70, já da nossa era cristã. A partir daí, não tendo o templo, os hebreus passaram então a cultuar a lembrança da Páscoa, da Pessá, nas suas próprias residências, para onde eles foram. Alguns conseguiram fugir, onde eles foram se estabelecer, eles passaram em sigilo a celebrar a Pessá dentro das suas próprias casas, junto das suas famílias, e ali então eles faziam o mesmo sacrifício do cordeiro e comeriam então depois a carne do cordeiro numa ceia com os seus familiares. Porque ela também passou nesse momento, já estamos no ano de 70 depois de Cristo, passou a lembrar do sofrimento que Jesus também sofrera. Então essas novas gerações associaram
aquele ato de sacrifício do Cordeiro também ao sacrifício do Cordeiro de Deus, que era Jesus. Então essa é a história da tradição da celebração da Páscoa. E nós vamos voltar então agora àquele momento em que Jesus está com os seus discípulos e que ele realiza a famosa última ceia, como está descrito no livro Boa Nova, no capítulo 25, por Humberto de Campos, que eu vou me permitir ler porque é lindo e a gente precisa ler ao pé da letra. Eu não vou ler todo porque ele é muito grande, mas pelo menos os trechos mais importantes. Jesus fala para os seus discípulos durante a ceia: Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura que está prevista. Ele, humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória tão passageiro quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Todavia minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. Os desígnios de Deus, se são, por um lado, insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado. Lembrando que ele estava falando para os discípulos. Mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres às vezes mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que esse caminho seja. Jesus então levantou-se e, oferecendo a cada companheiro um pedaço de pão, exclamou: Tomai e comei, este é o meu corpo. Em seguida, servindo a todos de uma pequena bilha de vinho, acrescentou: Bebei, porque este é o meu sangue, dentro do Novo Testamento, a confirmar a verdade de Deus. E vai finalizar dizendo o seguinte: Amados, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto. E quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor feitas desde o primeiro dia do apostolado. Este pão significa o pão do banquete do Evangelho. E este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo da nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor, com que operaremos no mundo até o último dia. Todos aqueles que partilharem conosco através do tempo desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Então isso foi nos passado pela pena de Chico Xavier, através do espírito de Humberto de Campos, no livro Boa Nova.
Então, meus irmãos, eu acho que essa é a principal reflexão que nós precisamos fazer hoje, na Sexta-feira Santa, daqui a 2 dias, na Páscoa, onde nós celebraremos não apenas a crucificação de Jesus, mas lembrando até de um outro momento em que a gente teve a oportunidade de fazer uma palestra anterior sobre a cruz, que a cruz e a crucificação de Jesus também é uma ligação com o divino. Jesus ali se deixou imolar para nos salvar através de uma lição de humildade, de comprometimento com a sua missão e pronto para alçar a páramos celestiais superiores. Esse é o verdadeiro sentimento da Páscoa. Não é aquele de comer ovos de Páscoa ou correr atrás dos coelhinhos, que também é engraçado e bom para as crianças, mas não se deve deixar passar em branco esse sentimento e esse significado sublime da Pessá. Vamos terminar, meus irmãos, falando agora não falar, mas vamos ler uma linda passagem que também está num dos livros chamados, no caso com a pena também de Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo. Vamos terminar fazendo a nossa prece de encerramento, lendo o Pai Nosso do livro Parnaso de Além Túmulo, que vai ser a nossa prece de despedida dessa noite, ao fundo musical da Ave Maria de Schubert. Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada de redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livrai a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Eu desejo a vocês, então, meus irmãos, que tenham um domingo de Páscoa abençoado. Graças a Deus.